Rapaziada, o Atlético Goianiense confirmou o seu rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, sendo derrotado pelo Atlético Paranaense. Com isso, o Atlético é mais um adversário do Clube do Remo no ano que vem, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ainda faltam 4 clubes para serem confirmados na Série B do Campeonato Brasileiro. O quinto colocado, né, o que vai ficar em quinto, agora na última rodada, e mais os 3 que vão cair da Série A do Campeonato Brasileiro. Cuiabá está bem encaminhado, né, o rebaixamento do Cuiabá também, o Cuiabá deve ser rebaixado. Acho que o Bragantino também não escapa. E ali estão na briga, né, Juventude e Criciúma. Não sei se vai cair algum grande, se vai cair um Fluminense, um Grêmio, que também estão implorando para serem rebaixados, né? Não sei. Mas poderemos ter uma Série B muito equilibrada no ano que vem. Você lembra qual foi a última vez que o Clube do Remo enfrentou o Atlético Goianiense? Não, né? Muitos de vocês eu acho que não eram nem nascidos. Outros eram garotos. Eu, por exemplo, tinha 2 anos de idade a última vez que o Atlético Goianiense enfrentou o Remo. Foi na Série B de 1998. Desde então, esse confronto ele não acontece. Teremos também um confronto inédito, Clube do Remo e Chapecoense. Esse confronto nunca aconteceu. E o Remo ainda tem outros adversários com que o Remo precisa ajustar contas, né? O Coritiba é um que o Remo nunca venceu na história. E vai ter mais 2 jogos para poder quebrar um pouco essa sina, né, contra o Coritiba. O estado que vai ter mais clubes é o estado de Goiás. Por incrível que pareça, depois que eu saí de lá, teremos 3 representantes do estado de Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Logo agora que eu saí de lá, né? Impressionante. Eu ia ver o Remo 3 vezes e agora não vou ver mais, né? Vou ver só uma vez aqui no Rio de Janeiro contra o Volta Redonda. Mas, pessoal, a Série B ela está se desenhando. E como eu disse para vocês, será um campeonato bem complicado e bem difícil para o Clube do Remo. O Remo precisa estar preparado de todas as maneiras para enfrentar esse campeonato. A informação que foi divulgada aí é que o Remo ofereceu o dobro do salário que o jogador, o Marcelinho, recebia na Chapecoense. A Chapecoense até queria renovar com o Marcelinho, mas aí o Remo veio e ofereceu o dobro do que ele recebia lá. Muita gente está falando que o Remo não vai investir e tal. Na verdade, o Remo está investindo. A gente é que não está entendendo como vai ser esse investimento. Eu acho a contratação do Marcelinho excelente. É uma posição que é muito carente no futebol brasileiro. A gente está vendo, por exemplo, a seleção brasileira, né? A seleção brasileira sofrendo com a falta de um lateral direito. Então o Remo contrata um bom lateral, um dos melhores da competição, mesmo que seja pagando o dobro, como foi divulgado aí, mas é um bom lateral. E eu acho que vale o investimento. O Remo está no mercado atrás de um jogador diferente, com nome, para buscar, para ser o camisa 33. O Remo vai voltar com esse marketing da camisa 33 para o ano que vem. Muito se falava do Lucas Lima, mas pelo que eu pude analisar e apurar de informações referente à questão do Lucas Lima no esporte, o Lucas Lima agrada muito o esporte nessa temporada. O jogador tem 10 assistências nessa temporada. Vem jogando muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro. E o esporte, subindo ou não, quer contar com o Lucas Lima para o ano que vem. E o jogador, pelo que eu também pude apurar de informações, ele está muito feliz lá no esporte. Então é praticamente zero a chegada e a chance de chegada do Lucas Lima no Clube do Remo. Tem outras informações também referente ao MV. O Remo vai tentar mais uma investida na contratação do MV. Não está sendo fácil para o Remo, né? A questão do contrato de 3 anos do MV com o Volta Redonda, isso é um empecilho. O Volta Redonda está colocando caminhão de areia para o Remo poder fechar com o MV. Então a questão do MV ela é bem complicada para o Clube do Remo. Lucas Lima praticamente descartado. O Remo ainda sonha em trazer um bom centroavante. Nomes estão aí no mercado remista, né? No radar do Clube do Remo. O principal deles é o Gustavo, mas é uma contratação muito difícil de ser concretizada, porque o jogador está recebendo em dólar lá no futebol asiático, lá na China, e dificilmente vai vir para o Clube do Remo, até porque ele já tem 30 anos, tem muita lenha para queimar lá, tem bons números lá no futebol chinês, e a tendência é que ele renove lá no futebol chinês.
A não ser que o Remo tentasse a contratação por empréstimo desse jogador, mas que eu acho também muito difícil de acontecer. Então o Remo está no mercado, está tentando ali, de todas as maneiras, fortalecer o seu elenco, ter um elenco mais forte. Eu queria só atentar vocês a uma situação. Mais uma vez eu vou falar sobre isso, eu já falei sobre isso, quem acompanha aqui os vídeos diários sabe muito bem do que eu estou falando. Mais uma vez eu vou falar sobre isso. O Remo vai disputar o Campeonato Paraense. O Remo tem essa possibilidade de fazer as contratações agora e ali antes de começar a Série B do Campeonato Brasileiro, quando abrir a janela da Série B, o Remo tem a possibilidade de trazer outras contratações de fato que vão ser reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão. O Campeonato Paraense, infelizmente, é um campeonato de um nível muito abaixo e que o Remo não necessita de ter um investimento tão alto, um gasto tão alto para ser campeão. Mas nós temos a Copa do Brasil como um dos objetivos desse primeiro semestre. O objetivo do Remo na Copa do Brasil é chegar o mais longe possível, mas de preferência chegar na terceira fase da Copa do Brasil, onde o clube vai poder embolsar ali cerca de 4 milhões de reais. Se tiver bilheteria, por exemplo, o segundo jogo, sempre o primeiro jogo, você tem que colocar isso na cabeça. Na Copa do Brasil, sempre o primeiro jogo o Remo vai fazer fora, porque ele é melhor ranqueado. E o time que tem o pior ranking, ele tem o direito de jogar em casa. Porém, ele não tem nenhuma vantagem. A única vantagem que ele tem é jogar em casa. Se ele empatar o jogo, ele está eliminado. Então o Remo tem essa vantagem de jogar fora de casa, mas jogar por 2 resultados. O que não adiantou nessa temporada. O Remo foi eliminado na primeira fase, né? Mesmo com essas 2 vantagens. E o segundo jogo é sorteio. Então vamos ter que contar um pouco a sorte. Lembrando, em 2023 o Remo fez o segundo jogo em casa contra a equipe do São Luís. Algo que foi muito vantajoso. O Remo venceu por 2-0 aquele jogo. Conseguiu a classificação para a terceira fase. Nessa temporada foi bem catastrófico, né? A passagem do Remo na Copa do Brasil. E aí nós temos a Copa Verde, que é um campeonato que o Tonhão, inclusive, até não valorizou tanto e não falou tanto sobre essa competição. Então, é importante que eu alerte você referente a isso, que eu faça esse alerta aqui para vocês. A principal competição do Remo é a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer, e eu estou sendo bem claro aqui, que o Remo não tem que brigar pelo título. Tanto da Copa Verde quanto do Campeonato Paraense. Vai ter que brigar, é obrigação brigar por esses 2 títulos. Mas o principal objetivo do Remo na temporada é a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.